Meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja nosso Jesus Cristo. Nós continuamos nos domingos contando as histórias lindas da vida das pessoas. E hoje eu tenho uma história toda especial para contar, porque eu vou contar a história dos pais do meu amigo Valdinei, o qual que monta para mim os vídeos direitinho. Eu gravo, mando para ele e ele depois vai montando direitinho. E então nós vamos falar hoje do seu Pedro Fernandes e da dona Isolina Pessotto. Vamos conhecer um pouquinho a história deles. Isolina sempre foi chamada de Dina. Então, Pedro e Dina é o casal. Eles se conheceram em julho de 1958 e se casaram em maio de 1964. A dona Isolina é de uma família muito conhecida de Jundiaí, de modo especial lá da nossa comunidade, Nossa Senhora Aparecida, da capela, onde tem alguns irmãos, e o mais velho, Vitório Pessotto, está com mais de 100 anos, eu já fiz um vídeo contando a história dele, é o único, parece, dos irmãos que estão vivos. A dona Isolina já partiu para junto de Deus. Mas vamos conhecer um pouquinho. Pedro nasceu em julho de 1941 e Dina em junho de 1939. Então, Pedro era 2 anos mais novo do que a dona Dina. Pedro nasceu no Paraná, na cidade de Ribeirão Claro, mas apenas aos 2 anos já mudou-se para o estado de São Paulo, na cidade de Ourinhos, onde sua família foi trabalhar numa fazenda. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 8 anos, então se mudaram novamente várias vezes, até pararem na cidade de Jundiaí em 1955. Dina nasceu e sempre viveu em Jundiaí, onde conheceu Pedro, que trabalhava com o irmão dela, o João Pessotto. Tiveram 5 filhos, sendo o primeiro a Maria Catarina, que nasceu em 64. Depois Valdinei Fernandes, que é o que monta para mim os vídeos, que nasceu em 66. Aí depois vieram Isabel, que nasceu em 68, Irineu, que nasceu em 70. E somente em 1979 nasceu o 5º filho, o Paulo. Eles, esse casal, sempre foram muito religiosos, educaram sempre seus filhos na fé, e Pedro trabalhava muito para manter a casa e os filhos. Ainda era responsável por sua mãe e criava 2 sobrinhos, além de sempre ajudar seus irmãos, o que tirava um pouco da privacidade da sua família, mas cresceram sempre bem unidos e com muita fé. Pedro e Dina ensinam muito para os seus filhos a fé, por isso que o Valdinei sempre esteve envolvido com a igreja e tem o dom, graças a Deus, da música, Ele compôs muitas músicas, ele compôs inclusive um hino de Nossa Senhora, falando sobre a mãezinha, sobre as mamães. Também fez o hino de São João Batista, quando a paróquia completou acho que 50 anos de existência. Então é uma pessoa muito dedicada. Os filhos então sempre foram bem casados e saíram de casa lhe dando netos, e somente a filha mais velha não se casou e sempre cuidou dos seus pais com muito amor e com muito carinho. A dona Dina, como era carinhosamente chamada, sempre foi uma pessoa muito humilde. Eu tive a graça de conhecê-la, sempre preocupada com os outros, muito religiosa, uma mulher de muita oração mesmo. Não tinha quem não gostasse dela. Até a Luci, que é a esposa do Valdinei, a Lucimara, ela tinha um carinho muito especial para a dona Dina e não chamava de sogra, mas sempre dizia: a minha querida dona Dina.
A dona Dina veio adoecer-se bastante um pouco antes do ano de 2020 e veio a falecer em outubro de 2020, quando morava em Itupeva com Pedro e a Catarina, que sempre cuidava dela. Hoje, o nosso irmão Pedro está com 85 anos, tem 8 netos e, graças a Deus, tem uma saúde que não deixa nem aparentar a idade que tem. Eu fiz há um tempo atrás, eu acho que quando eu estava em Curitiba ainda, um vídeo falando sobre os vovô, e tem um desses vídeos onde ele corre com o neto para cá e para lá. Um homem realmente muito firme na saúde, um homem que sabe cuidar-se. E ele acompanha sempre o meu canal, de vez em quando ele coloca lá algumas palavras, né, um comentáriozinho. Então a gente vê um casal de muita testemunha, que a gente possa aprender com essas pessoas, com esse amor, com esse carinho. O Pedro, ele gosta muito de fazer caminhada, corre, cuida do pomar, corta a grama, toca violão. O Valdinei senta com o pai e fica sempre partilhando esses momentos. Tem uma vida bem ativa e mora com a sua filha, a mais velha. Eu posso dizer que é um casal que realmente educou bem seus filhos. O seu Pedro é um homem muito simples, muito humilde e tem muita fé, muita perseverança. E os filhos seguiram o exemplo de seus pais. O filho mais novo, o Paulo, mora na cidade de Ribeirão Preto, e o Valdinei, ele trabalhou muito com a pastoral do menor, e depois, quando ele deixou, ficou seu irmão cuidando dessa parte, educou muitas crianças, colaborou. O Paulo tem um dom no violão maravilhoso, toca realmente encantador, ele é um grande violinista, né? E Deus o abençoou com seus dons. Eu sou grato a Deus por esta família, sou grato ao Valdinei por todo o amor, todo o carinho que se dedica ao trabalho e esforço que a gente tem. Que Deus abençoe o seu Pedro, continua dando muita saúde, e também os filhos, para que possa seguir o exemplo de seus pais, que são realmente verdadeiras testemunhas. A dona Dina está junto de Deus, mas tem essa certeza que junto de Deus ela olha para seus filhos com muito amor, com muito carinho. Valdinei, parabéns pelo pai e pela mãe que Deus vos deu. Paulo, os demais irmãos, que Deus derrama muita graça. E seu Pedro, que Deus te ilumine. Continue dando esse espírito jovial que te concedeu muito. Paz e bem com todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.